mais ou menos um ano e meio atrás, um criador de conteúdo com mais de 300 mil seguidores me contratou porque ele não conseguia ganhar dinheiro com patrocínio. Tudo mandava bem, postava conteúdo, bombava, postava outro tipo de conteúdo de comédia ou de viagem, ganhava muitos likes, ganhava seguidores, mas ele não conseguia entender como fazer isso monetizar e como transformar isso em dinheiro. Mas por quê? Porque nenhuma empresa conseguia se ver encaixado no conteúdo dele. Ou seja, ele tinha o que todo mundo quer: 300 mil seguidores e crescendo e ganhando visualização e ganhando todos esses tipos de métricas, mas ele não tinha o que ele precisava, o que ele queria, que era a conversão disso em valor monetário, ou seja, ganhar dinheiro em troca disso. Agora, eu quero te convidar a entender o que é que eu fiz, que é mais ou menos o oposto disso, e eu acho que isso pode fazer mais sentido para você do que tentar ser o criador de 300 mil seguidores. Só lembrando também, gente, que isso é uma série de marketing digital, tá? Então, existem vários outros caminhos do marketing digital que você pode seguir. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo 2, que é um mapa completo do marketing digital, vai estar linkado aqui na descrição para você assistir. Mas é importante que você entenda o seguinte: o que eu vou mostrar aqui é a minha trajetória de por que eu escolhi começar com redes sociais e como isso talvez pode ser a melhor escolha para você nesse momento também. E o negócio é o seguinte: às vezes vai fazer sentido para você e às vezes não. Mas se não fizer sentido, tudo bem, ainda existe um mapa completo aqui de outros caminhos que você pode pegar. Vamos lá, eu acho que o motivo número um, o motivo principal que eu comecei como redes sociais para entrar no marketing digital é porque a barreira de entrada é muito mais baixa. Pensa o seguinte: para você ser um advogado, você tem que ir para a faculdade. Para você ser um engenheiro, você tem que ir para a faculdade. Mesma coisa com médico. Existem algumas profissões que a barreira de entrada é muito mais alta, ou seja, você tem que fazer algum tipo de curso, você precisa de um certificado, ou então precisa horas e horas e horas de estudo para que você possa ali exercer essa profissão, essa carreira. Já as redes sociais, não. Se você entende um pouquinho o Canva, se você pega ali e entende como usar os templates do Canva para fazer um carrossel bem feito, você já pode começar amanhã. E foi exatamente por isso que eu escolhi. Agora é o seguinte: a barreira de entrada sendo baixa, não quer dizer que isso deixa mais fácil de você ser bom. Porque para você ser bom em alguma coisa, você precisa de colocar tempo naquilo, experiência, você precisa de ganhar experiência e você precisa de estar trabalhando naquilo ali com consistência. Olhando assim, às vezes parece até ser uma coisa ruim, né, ou talvez desmerecendo o serviço do outro, mas não é nada disso. É porque quando a barreira de entrada é baixa, é porque já existem muitas pessoas fazendo o mesmo tipo de coisa, só que existem muitas pessoas fazendo o mesmo tipo de coisa de maneira ruim, de maneira não tão profissional, ou então só para ganhar, às vezes, R$ 500 ali naquele primeiro mês e depois deixar para lá. E não tem essa ideia de fazer isso talvez virar uma carreira. O pulo do gato é o seguinte: você cobra um pouco mais baixo no começo, mas você já pode começar imediatamente e você pode começar com uma coisa importante: adquirindo experiência. Todo mundo quer ganhar mais alto no começo, mas se você não tem experiência, você tem que adquirir experiência. Às vezes você pode cobrar um pouco menos ali para você adquirir um pouco mais de experiência para você melhorar naquilo que você quer entregar. Aí o que a gente pode pensar é o seguinte: vamos supor que você quer começar a fazer suas redes sociais. Então você pode criar um tipo de proposta. Se você é novo, se você é cru e não entende de nada, o que você pode pegar e fazer é sentar lá e falar assim: o que eu tenho capacidade de fazer? Ah, eu vou postar fotos, carrosséis e edição de vídeo. Quantos vídeos realisticamente você consegue editar? Um. Você vai falar um reel por semana, você vai colocar 3 carrosséis por semana e uma foto com uma frase motivacional. Você pode ir montando os seus tipos de proposta e aí você cobra R$ 300, R$ 500. Eu sei que tem muito mais gente cobrando muito mais caro com isso, só que as pessoas já têm uma experiência ou de negociação ou já experiência no mercado. Se você ainda não tem, comece um pouco mais baixo para você aprender que com certeza, se você continuar nessa jornada querendo melhorar, pode ter certeza que vai chegar um dia que vai ter aquele cliente que vai querer te pagar R$ 5.000 para você fazer exatamente a mesma coisa com uma estratégia já vista aí. Eu, por exemplo, já tive um contrato que a pessoa entrou em contato comigo, falou o que ela queria, eu expliquei a proposta, eu falei $3.000. $3.000, a pessoa chegou e pagou imediatamente, sem questionar. Na conversão de hoje foram aí 15
R$ 1.000 em uma conversa de menos de meia hora. Não é para me gabar, é para falar que a oportunidade existe. Eu comecei lá embaixo também, comecei cobrando baixo, mas hoje em dia eu posso cobrar um pouco a mais porque eu tenho experiência e eu fui evoluindo o meu produto. Aí o negócio que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte: Panda, por que que eu, aprendendo isso tudo, não vou eu mesmo lá e viro o criador? É uma coisa que eu falei aqui nos vídeos anteriores e vou continuar repetindo. Às vezes, para a gente mesmo ser o criador, a gente tem uma expectativa, e quando essa expectativa não é encontrada, a gente desiste de fazer os vídeos, desiste de fazer a estratégia. Por que que eu incentivo a pessoa a ser um provedor de serviço? Porque às vezes, como provedor de serviço, você consegue ganhar muito mais ali se você estruturar direitinho. Às vezes, se você, por exemplo, for começar a ser um criador, mesmo que tem pessoas aí que prometem que você vai virar rapidamente, não quer dizer que isso vai converter em dinheiro. Eu já dei aquele caso no começo do vídeo, daquele criador de 300 mil que não conseguia converter. O criador de conteúdo talvez é aquele investimento a longo prazo. Pode ser que dê certo sim, mas se você quer começar a ganhar dinheiro agora, experiência nos próximos 1, 2, 3 meses, o que eu indicaria é prestar um serviço, porque na verdade todo mundo quer ir jantar, né? Mas ninguém quer ir fazer a comida. Às vezes, as pessoas que ganham mais dinheiro são aquelas que prestam serviços chatos que ninguém quer fazer. Todo mundo quer crescer na rede social, mas se você ajudar uma pessoa a crescer na rede social, seja aí a virada de chave para você mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas e mudar completamente o padrão de vida que você vive hoje. Então, se você montar um plano aí de conversar com pessoas todo dia por 1 hora, buscar clientes, talvez aí no primeiro, no segundo mês, você começa com 3, 4 clientes devagarzinho, o tanto que você conseguir aguentar, e você vai aprendendo na calma o que funciona, o que é estratégia e como fazer isso crescer. E aí, nesse meio tempo, se você quiser continuar criando conteúdo, crie conteúdo com o intuito de aprender. Teste alguns conceitos virais para você mesmo. Teste algumas coisas, estratégias que você viu em alguns vídeos. E aí você está tendo duplo benefício. Você pode talvez crescer como criador de conteúdo e você pode ajudar também as pessoas a crescerem. E aí você vai entender o significado da estratégia quando vem com redes sociais ou em qualquer outra parte do marketing digital, fazendo para você uma ótima maneira de aprender, se você tirar a pressão do resultado. E aí a outra coisa que é importante também, que mudou também para mim, é que eu consumia conteúdos ativamente ao invés de passivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu assistia vídeos no Instagram e no TikTok com o intuito de entender o que estava acontecendo por ali. Mas aí nós vamos ter que conversar sobre uma coisa muito importante, que é a mentalidade do brasileiro de querer que tudo seja de graça. Aí você vai me perguntar assim: Panda, dá para começar de graça? Olha, eu vou te ser sincero, não. Se você já entrar nessa mentalidade com que tudo tem que ser de graça a princípio, você vai perder uma parte fundamental do seu entendimento de como crescer como um freelancer ou um empreendedor, que as coisas têm preço e elas te entregam um valor por esse preço que você paga. Você pode ter o Canva gratuito, que te entrega até um certo ponto, ou você pode ter o Canva Pro, que te entrega muito mais por um valor não tão alto. Eu acho que eu pago R$ 48, alguma coisa assim. Querer tudo de graça também coloca na sua cabeça que às vezes o serviço que você entrega não vale tanto dinheiro assim. Nós temos que pensar o seguinte: como eu vou conseguir cobrar de um cliente se eu não estou disposto a pagar nem as ferramentas de início? Mas eu vou te falar uma coisa: não precisa ser assim apressado e já pagar de cara, não. O que você pode fazer é estudando essas ferramentas de uma maneira gratuita. O Canva tem muita coisa gratuita que dá para fazer também. O CapCut também tem lá sua parte gratuita também, que você pode ir aprendendo. O que você pode fazer é o seguinte: quando você vai fechar um cliente, o que eu faço é o seguinte: eu peço pelo menos a metade antes e a outra metade depois que eu já tiver terminado o processo, né, o produto. Quando o cliente te pagar a primeira metade, você já vai lá e investe no Canva, ou investe no ChatGPT, ou em alguma outra ferramenta que você vai precisar. Porque a gente tem que distribuir direitinho o custo e o lucro. Se você quiser ficar sempre com o dinheiro todo e quiser tudo de graça, acontece que às vezes o seu produto de entrega vai ser um pouco pior. E se você pagasse talvez R$ 45 ou R$ 100 em uma plataforma, em um produto que te ajuda a economizar muito tempo, o seu retorno é muito maior e o que você consegue fazer é muito maior também. E aí eu vou te explicar um outro motivo que eu comecei fazendo isso para clientes ao invés de fazer para mim.
Porque é o seguinte, eu já tinha percebido que eu queria criar conteúdo, então eu criava sempre, eu falava que ia criar um projeto disso, eu falava que dia número 1 de 30 dias que eu vou fazer tal, tal coisa, e eu acabava não fazendo nada, porque eu fazia lá 2, 3, 4, 5 dias, e eu não ganhava as visualizações ou os likes que eu queria, e eu parava. Então, meu cérebro sempre achava uma maneira de eu procrastinar nisso, entendeu? Meu cérebro sempre achava uma maneira de colocar isso para depois. Quando eu entendi que se eu tivesse um cliente, eu ia ter essa obrigação, entre aspas, um fator externo me impulsionando, aí eu entendi que eu ia usar os clientes para me tornar um pouquinho mais produtivo, para que eu possa ter um fator externo, né, uma engrenagem rodando fora de mim que me ajudasse a entregar resultados, a entregar produtos. E isso mudou muito a minha vida, porque muitas das vezes, quando é para fazer para mim mesmo, eu deixo para depois. Só pelo fato de o cliente já ter pago e eu ter que entregar, porque eu não quero passar a perna em ninguém, porque o cliente confiou em mim, confiou na minha palavra, isso ali para mim era tudo. Então eu fazia o meu melhor para conseguir entregar aquele produto a tempo, ou talvez até antes, para que tudo ficasse de acordo ali. Se você está aí se perguntando, será que é o momento certo para mim? Eu diria que sim. Que às vezes a gente espera muito, a gente se prepara muito, a gente assiste esse vídeo e a gente fica falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e a gente acaba procrastinando, a gente acaba empurrando para depois. O momento certo para começar é esse sim. Procure uma pessoa que você possa ajudar, que você cobre R$ 100, R$ 50 que for para fazer alguma coisa, que você vai entender aí que as coisas podem começar já de imediatamente. Cria uma mensagem. Eu fiz assim também no começo, eu criei uma mensagem falando que eu estava fazendo esse tipo de produto, que eu estava fazendo esse tipo de serviço, coloquei nas minhas redes sociais lá, e algumas pessoas vieram me buscar depois de um tempo, isso me ajudou também. Servir o cliente força o movimento, e quando você começa nesse movimento, é mais fácil de você criar rotina e disciplina. Ah, Panda, beleza, você está explicando tudo isso aí, você está falando essas coisas, você está incentivando a gente, mas qual rede social você aconselha a começar? Vamos dizer assim, a rede social que é mais fácil de você começar é aquela que você mais utiliza, é aquela que você já passa o seu tempo. Vai no banheiro, abre o TikTok, então é o TikTok que você vai usar. Você vai no banheiro, usa o Instagram, vai ser o Instagram mesmo que você vai começar por ela, porque provavelmente a rede social que você usa mais, você entende mais como o conteúdo funciona dentro daquela plataforma. Se você já passa horas ali consumindo conteúdo, por que não passar essas horas ali consumindo conteúdo de maneira ativa, pensando o seguinte: ah, o que que ele usou isso aqui? Qual foi o gancho que ele usou? Qual foi o tipo de edição que essa pessoa usou? Qual foi a estratégia que essa pessoa utilizou? Existe algum outro criador usando essa mesma estratégia? Foi dancinha? O que que foi? O que que gerou? Qual que era a ideia? Qual que era a intenção? Era conseguir mais clientes? Era conseguir mais seguidores? Tem sempre alguma coisa acontecendo por trás. Comece a assistir de maneira mais analítica. Agora, se você está sem ideia, eu diria que Instagram é a melhor para começar, que foi onde eu comecei. O Instagram já é uma rede social mais focada para negócios. Ali já tem o perfil, né? Às vezes a pessoa já usa o branding, né? Que é as paletas de cores, o formato em que ela fala, o tom de voz e tudo mais. E aí existem mais aspectos que você pode olhar aí e já adicionando no seu pacote que você pode entregar para um cliente. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte: pensem um pouco mais em serem prestadores de serviço do que se tornarem os criadores em si mesmo, porque eu acho que aí você vai entender que existe um mercado tão grande de pessoas querendo ser influenciadores, que se você entender como fazer essas pessoas crescerem e chegarem onde elas querem chegar, talvez você também consiga onde você quer chegar. Existe um mercado que está crescendo de pessoas sendo criadores? Ok, então um mercado para pessoas como você, como estrategista, como pessoa que executa tudo isso que a gente viu hoje, então o mercado para você também está crescendo. Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo aqui para não ficar muito longo, assim como todos os outros vídeos estão ficando. Mas, ó, pensa o seguinte: dá para começar hoje, dá para começar por baixo, cobre um pouco mais barato no começo para adquirir um pouco mais de experiência e portfólio, e boa sorte. Mas não deixe para a semana que vem, não deixe para o mês que vem, porque você pode começar agora a criar o caminho para mudar a sua vida completamente. Eu estou falando isso porque a minha vida mudou também. Fique ligado no próximo vídeo que nós vamos falar de como fazer essa análise das redes sociais e como você pode vender isso como produto para o seu cliente. Eu vou te mostrar o que eu faço, o que eu cobro para fazer e como você pode fazer isso também. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, que é a nossa moeda de troca. Dá um like aí também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo para vocês.
e até o próximo vídeo.